Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar aqui a matéria de recursos energéticos. Eu vou fazer daquela forma que a gente havia combinado. Vou passar o vídeo aqui para vocês, certo? O vídeo do Maurício. E eu vou fazendo interrupções no vídeo dele e fazendo comentários, porque ele trata do assunto de uma maneira bem direta, né? Então tem que ter um conhecimento prévio. Então tudo aquilo que ele falar que for complicado, eu vou parando e fazendo as minhas intervenções, tá? Vou começar o vídeo desde o início, mesmo que a gente já tenha tratado sobre isso, a gente já tenha tido outras aulas, inclusive já comentado algumas partes do vídeo, eu vou fazer de novo, para vocês terem o vídeo inteiro comentado desde o início. Tá, o vídeo tem 1 hora, a gente vai demorar aí pelo menos 5, 6 vezes mais do que isso para tratar o vídeo. As aulas vão ser mais ou menos em torno de 45 a 60 minutos, para não ficar cansativo, apesar de que vocês podem ir pausando e irem assistindo devagar, tá? Mas eu vou fazer as aulas divididas aí em mais ou menos 50 minutos, né? É claro que agora é muito mais rápido a aula, porque eu não tenho intervenção de vocês, eu não tenho questionamento. Os questionamentos de vocês devem ser feitos pelo nosso grupo do WhatsApp, que daí eu posso fazer um vídeo respondendo, fazer um áudio respondendo e ficar claro para todo mundo. Então, como a gente não tem a interação, a aula acaba sendo um pouco mais rápida, certo? Por causa dessa falta de interatividade real. Mas eu acho que assim é melhor, de qualquer forma, certo? Vocês vão assistindo o vídeo, assistindo o que eu vou falando, vão anotando as dúvidas e depois me mandem no WhatsApp, eu respondo as dúvidas. E aí, por isso que eu vou colocando vídeos pequenos, para dar tempo de, entre um vídeo e outro, vocês assistirem, esclarecerem dúvidas, irem para o próximo, esclarecerem dúvidas, e assim por diante, ok? Então eu vou lançando os vídeos aí semanalmente aí para vocês, ou até mais um ou dois vídeos por semana, até o fim da nossa quarentena aí, ok? Então vamos lá. Começando o vídeo aqui, prestem atenção, qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp e eu vou fazendo as intervenções que eu achar necessário. Nós vamos falar sobre a questão do planejamento energético, mas eu queria... O vídeo está no YouTube, tá, pessoal? Estou passando direto aqui, se vocês olharem aqui em cima, vocês estão vendo que eu estou acessando ele diretamente do YouTube. Se vocês pesquisarem no YouTube, no meu site tem o link, se vocês pesquisarem no YouTube aí o nome dele, Maurício Tomalskin, vocês vão ver que é possível vocês acharem o vídeo aqui, ó, esse nome. Importância e desafios do planejamento do setor elétrico brasileiro, Maurício Tomalskin, tal. Se vocês olharem, procurarem o vídeo por esse nome, vocês vão ver que é possível vocês acharem esse vídeo aí no YouTube, certo? Então vou deixar ele aqui bonitinho. Beleza, vamos lá. Fazendo uma pequena reflexão sobre a questão da energia, né? Eu acabei, sempre tive vontade de trabalhar sobre desenvolvimento. E aí, conversando com meu orientador de doutorado na França, ele falou, se você quer trabalhar sobre desenvolvimento, o melhor assunto para você tratar é a questão da energia. Porque a energia está em todas as atividades humanas, em tudo que a sociedade faz envolve a energia. A energia em geral, mas especificamente a energia elétrica, né? A energia elétrica está na iluminação, né, que permite as pessoas lerem, as pessoas terem segurança, está ligada à conservação dos alimentos, né, que você tem com a geladeira, está ligado à informação, ao entretenimento, porque é o que permite funcionar a televisão, permite funcionar o cinema. Ou seja, a energia ela está em tudo que nós fazemos, e ela está nos bens que nós consumimos. Sem energia não é possível produzir esse copo, não é possível produzir essa mesa. Então a energia está em tudo.
portanto, estudar a energia é a melhor porta de entrada para analisar as questões do desenvolvimento. Bom, então aí, já parando aqui, fazendo a primeira intervenção, como eu já falei, né, isso em sala, vou repetir aqui, o Maurício faz uma relação bastante interessante sobre energia e desenvolvimento, certo? E essa relação, ela é matemática, tá? Se vocês pegarem um gráfico de PIB e consumo de energia de um país, e vocês plotarem, claro, dentro das suas escalas diferentes, vocês vão ver que o formato dos gráficos são muito parecidos. Porque, em geral, um país que tem um desenvolvimento maior, ele tem um consumo de energia maior. A gente vai discutir bastante isso, tá? Você vai falar, Chess, então quer dizer que a gente tem que consumir muita energia para ser um país desenvolvido? Não. É claro que a gente está dizendo que a curva, ela é semelhante, mas não quer dizer que a gente precisa explodir no consumo de energia. Não é isso, e a gente vai falar mais tarde sobre isso. A gente só está querendo dizer que existe uma correlação muito forte entre desenvolvimento e consumo energético, tá? E aí foi quando ele foi estudar, lá que ele conta a história aí, quando ele foi estudar na França, que o orientador dele falou, você quer falar sobre desenvolvimento? Vamos falar sobre energia, tá? Porque existe essa relação, tá? E não foi uma relação que ele inventou, definitivamente, é uma relação que existe, e isso, os gráficos de consumo de energia, de crescimento, de PIB, desenvolvimento de um país, eles apresentam uma curva muito, muito semelhante, né? E isso é possível ver no Brasil, por exemplo, o período de desenvolvimento brasileiro, onde a gente tinha menos desemprego, onde as coisas fluíam melhores, foi um momento onde a gente teve um crescimento de consumo energético enorme, que é o que a gente vai falar aqui durante o vídeo todo, sobre quanto foi instalado de capacidade energética no Brasil aí nos últimos 15 anos, para atender o crescimento de consumo das pessoas, ok? Então vamos continuando aqui. Agora, essa energia que nós usamos e que está em todos nós, ela tem um longo caminho para virar o serviço. Você tem que primeiro construir uma usina, que pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina termoelétrica, pode ser uma usina eólica movida a ventos, pode ser uma usina que funciona a biomassa. Depois você tem que transmitir essa energia da usina até os centros de consumo, e depois você tem que distribuir daquele centro de consumo até a casa das pessoas, até as fábricas, né? Como, por exemplo, a CPFL faz, né? A CPFL faz, entre várias coisas, que ela também faz geração, faz essa distribuição, né? É uma das mais importantes distribuidoras do país. Bom, vamos lá. Só para entender por que ele citou a CPFL aí nesse caso, é porque essa entrevista dele é na CPFL, tá? A CPFL é a Companhia Paulista de Força e Luz, se eu não me engano, companhia não sei o que de Força e Luz, eu não sei se é Paulista, Piratininga, sei lá, é uma cidade aí, um estado, um local, certo? De qualquer forma, ele está na CPFL, ele está dando uma entrevista, por isso que ele falou da CPFL. Só que nem é isso que eu queria falar, eu queria mostrar que ele faz uma separação, 3 agentes muito importantes do setor elétrico, tá? Então a gente vai ter o agente gerador de energia, que é quem realmente produz a energia elétrica, então seja ela na forma de biomassa, nas usinas de açúcar e álcool, seja ela na forma de hidroenergia, por exemplo, nas usinas hidroelétricas, seja ela nas usinas eólicas, em todas as suas formas. Então a gente vai ter o agente gerador de energia elétrica. Esse cara vai gerar energia e vai pôr na rede. O que é essa rede? Alguém que vai transmitir essa energia em sistemas de alta tensão. A gente é acostumado a ver, passar, ir viajando, qualquer coisa do tipo, aquelas torres de alta tensão que transportam energia normalmente em voltagens muito altas. Por quê, né? Você tem normalmente, quando ele gera energia, você vai ter ali uma subestação, que as subestações servem normalmente para mudar
é a voltagem da energia aí, então você vai ter a energia transmitida em altas voltagens. Por quê? Porque a gente estudando lá, quando vocês lembrarem da física elétrica lá de vocês, a gente vai ver que a perda de energia é maior, né? A perda de energia é menor, desculpa, quando a gente eleva a voltagem, aumenta a bitola do fio, essa transmissão ela tem menos perda, ok? Então vamos ter as empresas que pegam lá do centro de produção. Imagina, a gente tem uma usina hidrelétrica, ela não fica dentro da cidade, é raríssimo. Aqui em Poços de Caldas, especificamente onde a gente está, é um lugar muito interessante de estudar energia elétrica, porque Poços é uma das poucas cidades, se não for a única cidade no Brasil, tirando a EMAI em São Paulo, que é uma empresa de energia, mas que tem a Reborn, que é uma usina muito interessante, uma usina super antiga, né, uma usina construída no início do século passado, para 1900 e pouco. Tirando a EMAI, o DME, que é o Departamento Municipal de Energia de Poços de Caldas, ele tem as suas usinas hidrelétricas. Então a gente tem um sistema aqui, porém o DME segue toda a legislação que a gente vai falar aqui e todo o sistema de regulação do setor elétrico, que é um sistema muito interessante. A regulação do setor elétrico brasileiro, ela funciona de uma maneira muito legal, muito bem feito, e foi criado, né, dentre as pessoas. Quem foi uma das pessoas que criou esse modelo foi o Maurício, que é quem está dando essa entrevista aí. Então ele é um cara que tem toda a bagagem e competência para explicar para a gente como foi a criação do setor elétrico, certo? Então a gente tem lá o gerador, como a gente falou, o cara que transmite e aquele que distribui. Distribui é aquele cara que a gente paga a conta de energia em casa, certo? A energia chega na nossa casa aqui e alguém que traz essa energia para cá, é dono desses postes e tal, faz essa energia. Quando cai a energia, você liga lá para pedir para o cara vir religar ou saber o que aconteceu. Então a gente tem uma empresa que é uma empresa chamada de empresa de distribuição de energia elétrica, tá? Essas três empresas são empresas diferentes, obrigatoriamente hoje no setor. Claro, por exemplo, ele falou da CPFL, a CPFL tem geração, a CPFL tem distribuição, não sei se ela tem transmissão, pode ser que tenha, mas a gente vai ver que existe uma regulação no setor que não permite que essas empresas, por serem do mesmo dono, elas tentem levar vantagem e, mais do que isso, aumentar o preço para nós consumidores. A gente vai ver que o setor ele é muito bem amarrado de uma forma que você não permita que as empresas aumentem a tarifa para nós, para não dar prejuízo para a empresa do mesmo grupo, tá? Isso chamava-se antigamente como self-dealing. Ele vai falar sobre self-dealing aí, a gente vai explicar melhor, mas para a gente entender como é que funcionava. Uma coisa importante da gente entender aqui, nós consumidores normais, que consumimos energia até uma certa quantidade por mês, né? Uma quantidade de quilowatt-hora aí por mês. Só quando eu falar quilowatt-hora é a unidade de medida que a gente usa para energia, tá? Ah, mas não seria quilowatt? Não, é quilowatt-hora mesmo, tá? Então não estou falando exatamente de quilowatts por hora, mas é que a unidade chama-se quilowatt-hora, ok? Então até uma quantidade de quilowatt-hora que a gente consome por mês, esse quilowatt aí, ele tem um preço, certo? E nós que consumimos uma quantidade que não chega no limite do quilowatt-hora mensal aí que a legislação estipula, nós somos consumidores chamados de consumidores cativos, né? O que seriam os consumidores? Então, o que são os consumidores cativos, que somos nós, né? Que consumimos aí abaixo de 2.000 kWh mês, ou abaixo de 500 kWh mês, na verdade. Então, o que acontece? Nós não podemos escolher de quem nós compramos energia, certo? A gente compra energia do distribuidor da nossa cidade. Então aqui em Poços, no caso, é o DME, né? Eu vou lá e compro energia. Eu não posso escolher se eu vou comprar da CPFL, do DME, sei lá, da EDP, ou da Furnas, ou de outra empresa, certo?
eu tenho que obrigatoriamente comprar porque esse cara traz aqui. Só que existe um nível aí, acima de 500 kWh consumido mensalmente aí, que a empresa pode ser consumidor livre, né? No caso, acima de 500 kWh, ela pode comprar energia de fontes renováveis, que aí vão ser eólica, biomassas, pequenas centrais hidrelétricas desse tipo, gerações desse tipo, ou aquele consumidor que é realmente livre, que pode comprar de qualquer empresa, que são os consumidores que consomem acima de 2.000 kWh. Esse tipo de empresa ele pode escolher. Mas como é que funciona? Aqui ele está aqui em Poços de Caldas. Vamos pegar aqui um shopping em Poços de Caldas, de repente, um supermercado, ou uma indústria, e consuma acima de 2.000 kWh mês. Como é que esse cara faz para comprar energia? Ele vai lá e negocia diretamente essa energia com a distribuidora, mas outro distribuidor, ele vê quem tem a melhor proposta para ele de energia, quem tem o quilowatt mais barato para ele, para propor para ele, certo? Então, ele está aqui, ele pode comprar lá da Eletronorte, que fica no norte do país? Pode. E aí a Eletronorte, claro, existe aí uma regulação, onde ela vai pagar uma tarifa para o DME, que é quem faz a ligação de energia aqui, né, uma espécie de aluguel da linha, só que essa empresa vai pagar a conta de luz dela lá ela vai comprar, né, a energia, vai fazer o contrato de compra. Lá não vai ser uma conta de luz normal, que nem a gente está acostumado, mas ela vai fazer o contrato de energia lá com a Eletronorte e vai fornecer energia aqui, mas a Eletronorte vai usar o poste da CPFL, né? Claro, por quê? Tanto para distribuição quanto para transmissão de energia, assim como saneamento básico, água, esgoto, são processos empresariais que a gente chama de processos que tem obrigatoriamente eles têm monopólio, né? Por que eles têm monopólio? Não faz sentido você construir dois canos de água que chegam na sua casa para você escolher qual empresa você vai comprar água, né? Porque você vai gastar o dobro de material, fazer uma obra gigantesca para trazer aqui. Então esse monopólio natural aí que existe para esses sistemas de redes em geral, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, eles estão em monopólios naturais. Então você não vai comprar da Eletronorte e ela vai instalar uns postes trazendo energia lá do norte do país até aqui. Até porque a gente vai ver que existe um negócio chamado Sistema Interligado Nacional que supre esse problema. E ela vai então usar a rede do próprio DME, e isso é possível, assim como o DME vai estar vendendo energia não para você, mas vai estar vendendo energia lá para uma empresa do Nordeste, lá do sul do Brasil, e assim por diante, ok? Então a gente tem essas diferenças aí que somos nós consumidores aí no caso. Então somos o quarto agente, geração, transmissão, distribuição e o consumidor, que é um agente do setor elétrico, que aí ele pode ser um consumidor cativo, que é esse cara que consome pouca energia, que é obrigado, ele é cativo, ele é cliente cativo de uma empresa, ou ele pode ser um consumidor livre, que ele pode comprar de quem ele quiser e pode obter melhores tarifas, melhores meios de pagamento, isso aí pode variar bastante coisa, certo? Então vamos continuar aqui no vídeo. Agora, qualquer área de infraestrutura, e a área energética é uma área de infraestrutura, existe um desafio enorme. Por quê? Porque o tempo para construir uma usina, o tempo para construir uma linha de transmissão ou para construir as linhas de distribuição, os transformadores, são muitas vezes, para instalar, né, os transformadores, são muitas vezes são tempos longos. Então, você tem que sempre se antecipar. Se você esperar muito tempo, o que acontece? Surge a demanda e não vai ter a energia para atender essa demanda. Então, qual é o desafio? Vários anos antes, eu tenho que saber qual vai ser a necessidade de energia muitos anos depois. Uma hidrelétrica leva 5 anos para ser construída.
entre os projetos básicos, licenças, etc. Então, em 5 anos de antecedência, eu preciso saber qual vai ser a demanda da sociedade. Por quê? Se eu construir muito mais usinas, linhas, do que for necessário, alguém vai ter que pagar esse custo de ter uma capacidade ociosa. Se eu construir menos do que é necessário, quando eu precisar da energia, a energia não vai estar ali disponível. Então, surge a necessidade do quê? Do planejamento. Bom, o Maurício começou a falar aí do planejamento. Na sequência do vídeo ele vai explicar melhor isso. Porque existiu um tempo no Brasil onde a gente tinha um planejamento energético muito planejado, muito forte, muito estatal, e esse planejamento não funcionou obrigatoriamente, tá? Ele não funcionou, ele foi um momento onde ele era muito engessado, onde acontece o que aconteceu aí recentemente no país, né? Como aconteceu, por exemplo, com a questão da gasolina durante o governo Dilma, onde ele era usado, eles usavam as empresas públicas para controlar a inflação, para fazerem várias coisas, para fazer empréstimo no nome da empresa, etc. Né? E foi o que aconteceu. Inicialmente, no início do século, não, a gente tinha um sistema totalmente privado de energia, onde começou as primeiras empresas no Brasil de energia. A Light lá, né? Eu lembro minha avó falando, né? Quando eu era pequeno, filhinho, você é sócio da Light. Eu nem sabia o que ela estava falando, porque a Light não atuava mais na minha cidade, né? Mas ela falava se era sócio da Light porque estava gastando energia elétrica. Mas lá no passado, muito remoto, no início do século lá, a gente tinha essas empresas totalmente privadas que vieram aqui se aventurar em gerar energia e pôr na casa das pessoas, porque até então nem energia tinha, né? Depois disso, o governo começou a investir, construir muita usina hidrelétrica, construir muita usina no Brasil, e aí surgiram as grandes empresas de energia do país, como a Chesf, né, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, uma empresa grande, a CESP em São Paulo, Companhia Energética de São Paulo, uma empresa bastante grande também, Furnas, outras empresas. O governo começou a investir muito, construir muita usina hidrelétrica, começou a investir e produzir e construir usinas, criar empresas estatais, Eletronorte, depois Itaipu, Binacional, e foi construindo e dando capacidade de suporte para o Brasil crescer. A gente tinha aquela época de crescimentos enormes no Brasil durante o governo militar, só que isso também teve seu custo, né? Porque o que aconteceu depois desse processo, durante esse processo, o Brasil começou a ter problema, porque nesse processo de crescimento ele se endividou muito, e aí para pagar as dívidas eles começaram a usar as empresas para fazer empréstimos, começaram a usar as empresas para controle de inflação, e o que foi acontecendo? Foi falindo, foi quebrando as empresas de energia, que já não tinham mais dinheiro, estavam proibidas de fazer novos investimentos, né? Isso aí lá na década de 80, mais ou menos, 70, 80, onde as empresas começaram a ter que fazer essa função de serem usadas politicamente, e esse uso político do setor elétrico quebrou parte das empresas financeiramente mesmo, né? A gente teve um problema sério aí de desaporte financeiro, essas empresas não conseguiam mais ter dinheiro para construir usinas e tal, e isso foi realmente um problema para o país. Após isso, o que acontece? Vem o ano da década de 90 ali, né? Que vinha com aquela proposta bastante, que a gente ainda tem até hoje, mas uma proposta nova, né? Muito liberal, onde a ideia era passar tudo para o mercado, que o mercado vai se regular, que o mercado se define, né? E começaram o quê? A privatizar, porque essas empresas elas estavam falidas, não tinham dinheiro para investir. Então o que falou? Não, vamos fazer o seguinte, então nós vamos privatizar essas empresas. Só que aí a gente tem um problema, né? Elas foram privatizadas, pela privatização, né, indiscutível,
ok fazer essa privatização da energia no Brasil, só que ela foi privatizada sem regulação, sem necessidade de cumprir nenhum pacote, não foram privatizadas pensando no preço da energia que é vendida ao consumidor. Elas eram vendidas através de ágio, né? Ágio é quem paga mais pro governo, quem dá o maior preço, quem compra a empresa pelo maior valor mesmo, só que esse valor vai para o tesouro e vai pagar juros da dívida, e é um dinheiro que por fim acaba sumindo e não volta para o setor, né? Então o que as empresas foram vendidas, esse dinheiro ele foi consumido aí de outras maneiras. E o que aconteceu por fim, no final da década de 90, início dos anos 2000? A gente culmina esse processo de venda das empresas de energia. Primeiro, uma energia muito cara, muito mais cara do que poderia ser no Brasil, né? O Brasil hoje ainda tem uma energia extremamente cara, muito mais cara do que deveria ser, principalmente por conta dessa infraestrutura antiga. O Brasil tinha uma infraestrutura de geração de energia enorme, que foi vendida, e foi vendida de uma forma, vamos dizer, quase que imprudente, né? Não porque ela foi vendida. Ela ter sido vendida tá ok. O problema é que você vende sem regular, sem fiscalizar e sem obrigar, na venda, você não amarra a venda por exemplo, a um preço de venda para o consumidor. Você amarra a venda a um preço que você paga para o governo, né? Então, isso acaba sendo um tiro no pé. E o que acontece? O mercado que deveria se regular, né? E a gente sabe e percebe, nesse ano que a gente está aqui em quarentena, a gente percebe que quando a gente tem crises, o mercado não se regula, não. E muitas vezes, nesse caso do setor elétrico, exatamente o que aconteceu foi isso. A crise foi porque o mercado não se regulou. Em 2001 a gente teve um racionamento de energia, onde a gente culmina esse problema que vem lá desde o início do século XIX, que eu falei para vocês, que a gente tem um setor privado, depois ele passa a ser estatal, engessado, usado politicamente para controle de inflação, depois ele passa para um sistema totalmente liberal, e aí o que acontece? Ele tem um colapso. Ele é colapsado em 2001. Mas a gente teve um ano ruim. Hidrologicamente, não representa. O racionamento de energia de 2001, se vocês pegarem aí vou ver se nas próximas aulas eu coloco para vocês aqui o gráfico da energia natural afluente, que é a água que pode gerar energia no país, a gente vai ver que não justifica. O racionamento de 2001 não é justificado por uma questão hidrológica, como, por exemplo, a gente teve uma crise hidrológica em 2014. Aquilo lá, sim, justificaria um racionamento que a gente não teve racionamento. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Tá? Porque o que aconteceu no Brasil foi uma falta de planejamento energético, né? Que seria esse modelo que não é nem privado e nem estatal. Ele é um modelo onde quem é dono da usina, quem investe para construir as usinas, são empresas, elas têm lucro, só que o Estado tem um papel muito importante. Um Estado que ele faz o planejamento e ele faz a regulação do setor, né? Que é as agências de regulação que a gente tem hoje, a ANEEL, no caso do setor elétrico, o Maurício vai falar, ele foi o primeiro presidente e ele foi quem criou a empresa de pesquisa energética, que foi uma empresa chamada EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é uma empresa construída, fundada somente para fazer planejamento energético. E é isso que ele disse. Como é que eu sei hoje quanto de energia que a gente vai precisar? A gente está em 2020, em 2030. Quanto de energia a gente vai precisar? Será que o que a gente tem hoje está suficiente? A gente vai ter que construir mais? Quanto a mais a gente vai ter que construir? É o que ele falou, não posso construir um monte, porque daí a gente vai ter que pagar esse monte que a gente está construindo e vai ficar ocioso. Mas eu também não posso construir pouco para chegar aqui nem em 2001 e falar o quê? A gente precisa de energia e não tem energia. O que faz? Racionamento. E aí isso falha empresa, quebra empresas que produzem riqueza, porque o cara não tem energia, a energia fica muito cara, né? Então, quem faz essa regulação? Não adianta pensar que o mercado faz essa regulação.
porque ele não faz. Né? Quem faz esse planejamento? O mercado não faz esse planejamento. E até se o mercado pensar que ele falou assim, tá faltando energia, vou construir uma usina. Cara, infelizmente, uma usina no Brasil, uma usina hidrelétrica, uma usina de renovável, mesmo que não seja renovável, uma termoelétrica, isso vai demorar 3 anos para construir. Aí 3 anos já acabou o racionamento, já voltou a chover ou não. Então, assim, não é coisa que você consegue imediatamente resolver o problema. Ele é um problema que demora a ser resolvido, porque você tem que licenciar, as licenças ambientais demoram para sair, porque você tem uma intervenção muito grande no meio ambiente, então precisa ser feito estudos de impacto ambiental, todos os processos de prevenção de impactos, etc., para você construir uma usina, para colocar ela em operação, para interligar ela no sistema. Então isso é demorado. Então você tem que pensar o que ele falou anos antes, que é exatamente o que a EPE faz. Pensa anos antes, faz a projeção de consumo de energia elétrica, de consumo e demanda de energia elétrica para 10 anos futuros e 30 anos, que a gente vai ter aí Planejamento Nacional de Energia Elétrica, o PNE, que ele pensa 30 anos na frente, e o Plano Decenal de Energia, que é o PDE. O PDE ele é publicado todo ano, pensando em 10 anos para frente. Então, em 2020, ele vai pensar em 2029, né? 2021, ele vai pensar lá em 2030. Quanto que a gente vai precisar daqui 10 anos? Então, todo ano você tem um plano que é publicado pensando em daqui 10 anos. No ano seguinte, ele é publicado pensando daqui 10 anos de novo e refaz essa conta. Todo ano você tem esse planejamento. Então, você fala, vou precisar de tanto de usina, começa a pensar no leilão, onde vai construir, que tipo de energia nós vamos construir. Nós vamos construir eólica, nós vamos construir solar, nós vamos construir hidráulica, nós vamos construir uma usina de biomassa, que normalmente são empresas, já são empresas privadas por natureza, que são as empresas de açúcar e álcool. Então esse planejamento alguém tem que fazer, e não existia essa pessoa, essa empresa que fazia o planejamento, né? Lá no meio do século, a gente tinha uma empresa que hoje está bastante em voga aí, por conta do processo de licitação dela, que é a Eletrobras. A Eletrobras ela fez uma parte do planejamento, tanto que os modelos que hoje se usam para fazer o planejamento energético, que é o New Wave Decomp, são da Eletrobras, né? Foram produzidos pela Eletrobras. Então você tinha uma empresa que fazia um pouco o planejamento energético, só que era muito engessado, eram coisas públicas, e até você conseguir fazer. E aí teve necessidade de se mudar esse sistema. E aí que vem o novo modelo do setor elétrico brasileiro, que é um modelo que funciona bastante bem, e é o que a gente vai se dedicar a estudar aí durante todas essas aulas, tá? Então, é por isso que o Maurício está falando sobre planejamento energético. E ele vai contar um pouquinho da história que eu acabei de contar, com algumas informações diferentes, claro, mas ele vai contar e para reforçar o que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos assistir aqui. Os setores como o setor energético, que são setores que os investimentos têm longo prazo de maturação, você precisa planejar. Você não pode ser surpreendido, você tem que estar preparado. Então, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Como estar preparado para, quando a necessidade aparecer, nós podemos atendê-la. Se nós formos olhar aí ao longo da história brasileira, o planejamento, ele no início não estava presente, né? Ao longo da história brasileira, se nós pegarmos assim, o início do século XX, até mais ou menos a década de 40, nós temos um período que você tinha principalmente algumas empresas estrangeiras, tinha, por exemplo, a Light, que é canadense, a Anforp, que era norte-americana, e tinha praticamente o Estado, a União era ausente. Elas se ocupavam de tentar atender às necessidades das cidades. É claro que as cidades eram menores, a necessidade de energia era menor, mas se formos olhar
retrospectivamente, foram períodos que tinham muita falta de luz, né? Você falava, tinha até músicas, sambas falando da questão da falta de energia, né? Que registra aqueles períodos naquela época. Depois de 40 em diante, começa a haver uma preocupação com a questão do planejamento nacional. Começa-se a criar empresas, você cria a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 45, depois vai criando outras empresas. Lá na década de 60, cria-se a Eletrobras, e você começa um período em que a geração, a transmissão são planejadas, e a construção das usinas, das linhas de transmissão, são feitas pela estatal, de maneira centralizada. Se nós formos olhar, isso daqui vai mais ou menos de 40 até 90, esse modelo, mas até 80, pelo menos, esse modelo tem um sucesso muito grande. Há uma expansão enorme do parque de geração, há uma expansão enorme do parque de transmissão, é um sucesso absoluto, tá? Quer dizer, o Brasil pode crescer, né? Aquelas altas taxas de crescimento que nós tivemos no país, na década de 70, um pouco antes, e não tinha problema de energia. Na década de 80, esse modelo começa a ratear, a ter alguns problemas. São várias as causas. Primeiro, porque anteriormente, na década de 70, essas empresas estatais, algumas delas são utilizadas pelo governo para obter empréstimos no estrangeiro. Elas se endividam para criar uma maneira de trazer dinheiro para o país, para o tesouro. Depois então elas chegam à década de 80 endividadas. Depois tem também um problema problema de inflação. Elas começam a ser usadas para combater a inflação, então se abaixa a tarifa delas de maneira que elas não conseguem se remunerar. Elas começam a ter problema de financiamento e ao mesmo tempo começa então uma situação que esse modelo ele começa a fazer água. Vem a década de 90, essas estatais estão fragilizadas e, ao mesmo tempo, você tem no mundo todo uma ideologia muito liberalizante da questão do mercado. Tem, um pouco antes, Thatcher na Inglaterra, que faz um movimento muito do mercado, etc. E se dá uma guinada extrema, né? Se sai de um sistema muito planejado, talvez até demais, muito centralizado, talvez até demais, com ineficiências também, né? Porque acaba que essas empresas acabam gerando ineficiência, para um extremo oposto, que vamos tentar deixe que as forças do mercado vão resolver, deixe o Estado de fora, não planejamento, contrata-se na época consultoras estrangeiras. Então contratou-se a Coopers & Lybrand para redesenhar esse modelo, que era uma consultora inglesa que... Só uma pausa rapidinho aqui, né? Ele está falando aquela história que eu tinha contado, e ele fala uma coisa bastante interessante, que o Brasil vai lá e contrata uma empresa inglesa para redesenhar o sistema elétrico brasileiro, né? Mas assim, é difícil a gente pensar nisso, né? O sistema inglês é um sistema onde você tem usinas termoelétricas, né? Usina termoelétrica, você precisou de energia, você liga a usina, ela começa a funcionar. É diferente de um sistema hidráulico que o Brasil hoje, em 2020, tem 65%, 67% de energia hidráulica. E aí você tem, além dessa energia hidráulica, você tem uma parte aí de biomassa, de eólica, e hoje já em construção
pedaço de solar que vai ultrapassar aí, somando todas as energias renováveis do Brasil, a gente vai passar da casa dos 80 e poucos por cento, 85% de energia que dependem do clima, certo? Então é totalmente diferente você pensar um modelo elétrico que você tem usinas que você precisa de combustível, você vai lá, liga o combustível, põe o combustível, acende, ela está funcionando, de você pensar um sistema onde você depende de recursos naturais, tá? Ah, mas então por que não faz o sistema mais fácil aqui no Brasil, que é o setor de fazer um monte de termoelétrica? Primeiro, que as termoelétricas poluem muito mais. Segundo, que a geração termoelétrica é muito mais cara. Tá, mas o Brasil tem a energia mais cara do que a Inglaterra? Tem. Mas não é porque é termoelétrica. Se fosse termoelétrica, ia ser muito mais caro ainda. Tá? O problema do Brasil hoje, do custo da energia, tem alguns problemas, tá? Mas um dos problemas foram aquelas concessões que são das grandes usinas brasileiras, tá? A gente está falando de usinas enormes, que geram grande parte da energia brasileira, que foram concedidas, que foram privatizadas lá, né? Que não são privatizações, foi vendida a usina, elas foram concedidas, só que elas foram concedidas por um tempo de 30, 35 anos, então elas foram concedidas na década de 90, final da década de 90, início de 2000, então elas vão durar, essas concessões, até 2020, 30, e essas usinas, elas querendo ou não, elas não têm, diferente das usinas novas que foram construídas, se a gente pegar as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, que está sendo construída, acabando, já está um pedaço em operação, Tapajós, essas usinas mais novas, elas foram leiloadas pelo quê? Pelo menor preço da tarifa para o consumidor. Diferente dessas usinas que foram leiloadas na década de 90, que você não tinha um indicativo de taxa de preço. Tá, vamos fazer um paralelo aqui, né? Para a gente entender um pouco isso, como é que funcionou. Vamos pegar, quem é do estado de São Paulo sabe que as rodovias de São Paulo são excelentes. Só que para você andar numa rodovia de São Paulo, você não anda 50 km sem pagar pedágio, né? Então, você aqui sai de Poços, você andou 6 km, você já está pagando pedágio, né? Ah, mas as rodovias são boas. São boas. Só que quando foram feitas as concessões dos trechos de rodovia em São Paulo, foi feito pedágio e era a mesma coisa. Ágio. Quem paga para o governo o maior valor? E ninguém pensou no quanto o consumidor da usina, da rodovia, vai pagar de pedágio. E agora a gente pega, por exemplo, uma concessão de uma boa rodovia, como é, por exemplo, a Fernão Dias, né? Ela é uma rodovia que ela é bem construída, tal. Tudo bem que ela está na serra, né? Ela é uma construção um pouco mais antiga, mas foi construído para melhorar e tal. E o trecho da rodovia, né? Mas ela já estava pronta. Todas as rodovias do estado de São Paulo também já estavam prontas, né? O estado construiu e depois concedeu com um valor de pedágio assim, ó, vocês que resolvem, né? Hoje, para eu ir visitar meu pai e minha mãe e voltar para cá, eu pago 34 pedágios, 17 para 17 para voltar, eu gasto quase R$400 de pedágio. É um absurdo isso, né? Então você pega, por exemplo, daqui lá, é a mesma distância do que de São Paulo a Belo Horizonte. Daqui na casa dos meus pais, São Paulo e Belo Horizonte é o mesmo preço. Eu vou pagar quase R$400 de pedágio, pagar 17 pedágios, e para ir 17 para voltar, vai dar aí 370, talvez R$80. Para você ir de São Paulo a Belo Horizonte, você paga 12, R$11 de pedágio. Vão ser 10 pedágios de R$1,10. Mas por quê? Porque ali se concedeu, e quem ganhou a concessão da rodovia foi quem deu o menor preço do trecho inteiro para o consumidor. Então, quanto você vai cobrar de pedágio? Não, eu vou cobrar R$10,75. Então, você ganhou. Tinha feito o modelo inglês, mas o sistema inglês era muito... Você está o menor preço do leilão. Né? Não é aqueles leilões que quem dá mais dinheiro para o governo? Eu dou 5 milhões. Ótimo, a usina é sua, a rodovia é sua, faz o que você quiser. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E hoje você não consegue abaixar os preços dos pedágios de São Paulo. Porque as concessões são antigas, vai ter que esperar a concessão acabar. Para a nova concessão,
se for pensado no consumidor, falar o quê? Pô, você tem uma rodovia pronta. Você precisa fazer manutenção da rodovia. Você precisa cobrar R$ 15 por pedágio? Né? Depois vocês façam a conta lá na rodovia do Bandeirantes, passam 300 mil carros por dia. Pega o preço do pedágio lá e você vai ver para mim quanto que por ano a Bandeirantes dá de pedágio e se é possível. Com o dinheiro que ela ganha por ano, se constrói uma Bandeirantes inteira quase, né? Se duplica a Bandeirantes inteira com esse preço. Então, assim, é uma mina de dinheiro, na verdade, né? É caça-níquel. E aí foi isso que aconteceu com as usinas que foram leiloadas na década de 90. Né? Elas foram leiloadas sem margem de preço para o consumidor, diferente das novas usinas. Então, quando acabarem esses contratos, depende do que o governo vai fazer, mas se o governo mantiver a linha desse novo modelo do setor elétrico, que é leilões por menor tarifa para o consumidor, né, e não pensar em dinheiro para o tesouro é uma coisa, menor fatura para o consumidor, que é interessante, né? Porque menor dinheiro para o consumidor, para o tesouro, porque o Brasil vai guardar dinheiro no tesouro, ótimo. Só que aí você pensa o quê? Aí a indústria tem uma energia extremamente cara, e aí a hora que ele vai decidir se constrói uma indústria aqui, a empresa dele aqui, ou se constrói em outro país, ele vai para outro país, porque a energia é cara. Então isso se torna uma bola de neve. A energia do Brasil é para ser mais barata, porque água não tem preço. Ah, mas se você tem termoelétrica é cara, você tem que pagar carvão, você tem que pagar gás natural. É claro que ela vai ser mais cara. Agora, hidrelétrica, a água não custa. A água passa lá, gera energia, você nem consome essa água, você só usa a energia da água para gerar energia. É para ser a energia mais barata do mundo. E não é. E é uma das mais caras do mundo. Não tem motivo para isso, tá? E aí ele faz isso, ele chama uma empresa inglesa para vir aqui, aí o sistema inglês é totalmente diferente do Brasil, eles propõem isso na década de 90, tá? Eles propõem um sistema de organização do setor elétrico brasileiro na década de 90, que claramente, obviamente, não funcionou, e aí que culmina no racionamento aí, na crise energética de 2001. Muito diferente do brasileiro, né? O sistema inglês é o sistema termoelétrico, o brasileiro o sistema hidrelétrico. E o resultado desse movimento é que o planejamento ficou meio escanteado e acabou. As estatais, elas não estavam proibidas de investir, porque estava num processo de preparação, eventualmente para privatizar, e o capital privado não sentia segurança para entrar, para investir, não sentia um ambiente propício para investimento. O final dessa história, tá? O final dessa história é 2001, que a gente tem um bruto racionamento do país, talvez o maior da nossa história. Foi um ano seco, sem dúvida, mas não se explica o racionamento pela seca. A seca não é suficiente para explicar o racionamento. Houve a seca, mas se os investimentos, a expansão do setor tivesse sido feita, uma seca não justificaria um racionamento. Quer dizer, o setor elétrico brasileiro tem que estar preparado para enfrentar secas, porque é um sistema hidrelétrico, e o sistema hidrelétrico, probabilisticamente, em algum momento, tem períodos de seca mais severos. Então, é um momento complicado, porque todos, governo, população, são pegos de surpresa. É um racionamento forte, né? Se reduz 20% a 25% da energia. E o mais dramático é que o Brasil estava iniciando uma recuperação. A década de 80 foi uma... Bom, pessoal, a gente está aí com 50 minutos de aula mais ou menos, 12 minutos de vídeo. Eu vou interromper e aí eu coloco para vocês, então,
durante esses próximos dias a sequência desse vídeo, tá? Continuando aí, parando ele, explicando devagarinho para todo mundo. Já era uma coisa que eu já tinha explicado, então eu passei um pouco rápido. Mas eu vou também daqui para frente parando e explicando tudo certinho conforme ele vai falando, tá? Então a aula de hoje fica por aqui. Eu vou continuar as aulas, vou postando lá no site para vocês. E as dúvidas a gente vai tirando pelo WhatsApp, certo? Valeu, pessoal, até a próxima.